Um trabalho minucioso que depende da investigação de um especialista. A perícia esclarece crimes, avalia a saúde de trabalhadores, pacientes e ainda pode certificar a veracidade de uma assinatura ou de uma obra de arte. E muitas vezes auxilia a Justiça Federal na hora da decisão. Nas telas do cinema ou da televisão, a investigação, a procura por pistas que comprovem ou solucionem um crime atrai um grande público. Trabalho que na vida real exige muito conhecimento técnico e atenção. Os crimes são diversos, os vestígios são diversos também. E o perito precisa conseguir enxergar esses vestígios, né? Normalmente é uma análise minuciosa, é uma análise técnica e por ser técnica e minuciosa precisa ter um conhecimento específico. Quando um caso precisa ser solucionado, para que o juiz tome a decisão ou dê a sentença, muitas vezes ele recorre ao parecer técnico desses profissionais. Os peritos são indicados pelo juízo e recebem a missão de esclarecer os fatos questionados no processo. Para isso, precisam estar muito bem preparados. Eu poderia citar assim, duas classificações básicas de qualificação, né? Uma qualificação técnica e uma qualificação, vamos dizer, atitudinal ou de atitude, né? No caso de habilitação técnica, basta a pessoa ter formação naqueles cursos superiores que são elegíveis para o concurso e passar no concurso público. Agora, para ele ser um bom perito, né, ele tem que ter mais do que a formação técnica, né, do que a formação profissional. Ele tem que ter uma atitude de perito. E a atitude de perito é a pessoa ser curiosa, tentar querer entender as coisas, né, só que tentar entender de forma objetiva. Eu tive caso em que uma corrupção foi detectada simplesmente com a perícia informando onde estava cada pessoa com um celular. E quem falou com quem. Isso só a perícia podia falar, dizer. Sem um trabalho intenso pericial, não seria possível chegar à conclusão que o delegado chegou na ocasião para enquadrar outras pessoas num caso grande de corrupção. E assim por diante. A perícia ela é fundamental em alguns casos, mas ela pode não ser determinante, porque cabe ao juiz a decisão. Eu acho que a perícia é um auxiliador do juiz. Muitas vezes ela é 90% da certeza judicial, mas existem os 10% ou os 20% que o juiz deve trabalhar e deve questionar também o trabalho pericial. Também não pode engolir como um trabalho perfeito e acabado. Às vezes precisa de complementação. O perito ele tem que aprender a analisar os vestígios, e isso nem sempre é tarefa fácil, depende muito mais da atitude do perito do que de uma formação superior que ele tenha. Os processos judiciais são de diversas naturezas e para garantir um desfecho justo, muitos desses processos dependem do trabalho dos peritos. Existem perícias nas mais diversas áreas, podendo ser na área médica, socioeconômica, grafotécnica, informática, entre outras. As mais conhecidas são a perícia médica e criminal. Cada uma exige um profissional especialista no assunto. A perícia criminal, por exemplo, está prevista no Código de Processo Penal e é indispensável para o esclarecimento de crimes quando tiver vestígios. A perícia criminal ela é determinante nas decisões judiciais. O juiz ele pode formar a sua convicção pela livre apreciação das provas. O Código de Processo Penal fala isso. Só que o Código de Processo Penal também fala que se tem vestígios, será imprescindível o exame de corpo de delito. Isso mostra a importância da prova. Os crimes complexos, geralmente eles deixam vestígios. E esses vestígios, vindo para um trabalho pericial bem feito, é aí que entra, muitas vezes, o trabalho da defesa querendo parar o processo por nulidade, porque sabe que a prova é tão contundente. Tive muitos casos de contundência de prova resultante de um trabalho pericial perfeito por parte da polícia, que fazia com que a defesa
tudo fizesse para destruir o processo, parar o processo de qualquer jeito, porque sabia que se fosse enfrentado o mérito, o réu seria condenado. O perito Carlos Eduardo Palhares já trabalhou em diversos casos importantes. Ele integrou a equipe que realizou a perícia no local do acidente aéreo que matou o então candidato à presidência da República, o ex-governador Eduardo Campos. O último caso do Brasil que eu participei foi o caso do sinistro envolvendo a aeronave que estava o candidato Eduardo Campos, que se acidentou em Santos. Tinham 7 pessoas, né? Além do candidato, tinham outras 6 pessoas. E eu fiz parte da equipe, eu faço parte da equipe pericial desse caso também. Fizemos o escaneamento de toda a área, né, envolvida com o sinistro. Isso está permitindo ao nosso grupo fazer uma reconstrução digital desse caso. E, por fim, a equipe aeronáutica que está investigando os vestígios da parte aeronáutica para chegar às causas do acidente. Muitos casos de repercussão nacional foram solucionados graças ao trabalho da perícia. A morte da advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, em maio de 2010, é um exemplo. A advogada morreu afogada depois que seu carro caiu em uma represa. Na investigação, os peritos descobriram que não foi um acidente e que se tratava de um homicídio. O laudo pericial apontou como culpado pelo crime o ex-namorado e ex-sócio de Mércia, Misael Bispo de Souza, que foi condenado a 20 anos de prisão. Outro caso que chocou o país foi o da jovem Suzane Richthofen. Os pais da jovem foram assassinados a pauladas enquanto dormiam em outubro de 2002. A conclusão da perícia foi de que os assassinatos foram planejados por Suzane e executados pelo então namorado dela, Daniel Cravinhos, e pelo irmão dele, Christian Cravinhos. Os 3 foram condenados pelo crime. O perito ele sempre tem que ser isento, né? Ele não tem que buscar acusar ou inocentar ninguém. Ele tem que tentar simplesmente falar a verdade. Então, nos casos que eu participei, eu tive a oportunidade de participar, eu me sinto grato e honrado por ser servidor público e poder contribuir com a justiça, né? Falando a verdade dos fatos pelos vestígios materiais. Esses são só alguns exemplos de casos complexos que só foram resolvidos por causa do trabalho intenso da perícia criminal.